Pai, muito obrigado, porque podemos nos assentar juntos como igreja, reconhecidos do Teu grande amor por nós, do Teu zelo por nós, para nos apresentar ao Teu Filho como uma virgem pura, a um só esposo. Nos ajuda nessa noite a termos uma clareza, um entendimento alargados de Ti mesmo. Que o Senhor mesmo tome Tua palavra nas Tuas mãos e a explique aos nossos corações, porque só o Senhor pode fazer isso. A Tua unção que permanece em nós nos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira. Por isso nós nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos essa noite, para que o Senhor cumpra o encargo do Teu coração para esse momento na Tua palavra. Habilita-nos, em nome de Jesus. Amém. Amados, quão dependentes nós somos do Senhor. Todo mover da igreja, o mover do coração de cada um dos filhos de Deus é promovido pelo agir do Espírito de Deus. A realidade da habitação do Espírito Santo na igreja é, sem dúvida, a bênção, no singular, a bênção que nós poderíamos receber da parte do Senhor na nova aliança. Excluindo, é claro, a própria obra que o Filho, o Senhor Jesus, realizou no Calvário. Mas como consequência dessa obra, então, nós recebemos o dom, no singular. O dom inigualável. Não é um dom entre outros, mas é o dom do Espírito Santo. E a palavra de Deus, então, ela nos abre tantas facetas a respeito desse precioso ensino. E quão importante é nós estarmos palmilhando esse assunto. Esse é um dos alicerces da nossa fé como cristãos. Tenho dito desde o início, há mais de 20 reuniões atrás, não sei nem quantas nós já estamos, perto de 30 mensagens já, a respeito desse assunto, dos alicerces da nossa fé. Eu tenho dito aos irmãos o quão importante é nós estarmos fundamentados neles. Porque nós temos vivido dias de grande distração e de grande confusão na casa de Deus. Algumas coisas têm sido mesmo vergonha para o nome de Cristo. Pessoas que têm usado o nome de evangélicos têm propagado tudo menos o evangelho. Um espiritismo com nome de cristianismo. Um misticismo com nome de cristianismo. Que necessidade nós temos, irmão, de retornarmos às Escrituras. Uma das marcas, como vimos na reunião anterior, uma das marcas da genuinidade da habitação do Espírito Santo em nós, na igreja, é um retorno às Escrituras. As Escrituras têm sido usadas hoje em dia como um livro de pretexto. Ela é aberta porque o que o povo de Deus vai fazer se não abrir a Bíblia? Nenhum outro livro vai ser aceito pela igreja, tem que ser a Bíblia. Mas eu queria dizer para você que o diabo também usa a Bíblia, porque ele usou a Bíblia para Jesus. Quando lá no deserto ele disse para o Senhor, citando a Bíblia, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão na mão para não tropeçares em alguma pedra, então pula daqui lá embaixo. O diabo usando a Bíblia. E o diabo usou a Bíblia de novo e disse para o Senhor Jesus transformar aquelas pedras em pão. Então Satanás conhece a Bíblia bem melhor do que a maioria dos santos. E ele então usa a Bíblia de uma forma pretextual. Irmão, isso tem sido feito imensamente no meio do cristianismo hoje, para dano nosso. Já disse para os irmãos que não há lugar nesse assunto nem para cinismo, nem para sarcasmo e nem para brincadeiras. Mas há lugar sim para peso. Porque o nosso coração pesa quando nós vemos o que tem sido feito com a palavra de Deus. Ela passou a ser uma cartilha de pregação, ao invés de a palavra de Deus. Conforme o foco, o entendimento, a visão, a motivação do coração,
muitas vezes enganada, às vezes espúria mesmo, maligna. A palavra de Deus é usada para embasar essas motivações. E em muitos setores e segmentos do pensamento evangélico, entre aspas, a Bíblia tem sido usada de forma espúria. Irmãos, cada um desses que tem aberto seus lábios para falar a palavra do Senhor, vai comparecer diante do Senhor. E vai responder a Ele pelo que tem falado. Quem sabe alguns irão ouvir do Senhor, olha, quem te deu direção de falar aquilo sobre mim? Eu nunca pensei daquele modo. Quem sabe outros vão ouvir do Senhor, olha, eu nunca te conheci. Aparta-te de mim. Como está escrito no Sermão do Monte, no capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos. Profetizar significa pregar, falar, proferir a palavra do Senhor. Senhor, em teu nome profetizamos. Foi no teu nome. Não foi no nome de fulano, de ciclano, de beltrano, mas foi no teu nome. No teu nome fizemos milagres, no teu nome muitos sinais. E o Senhor lhes dirá, eu nunca vos conheci. A palavra grega significa, conheci, significa ter um relacionamento pessoal, particular. Irmão, cada um de nós deve sondar o nosso coração com relação a isso. Especialmente aqueles que pregam a palavra. Será que esses corações têm tido um relacionamento pessoal com o Senhor? Como será que eles têm entendido o ministério? Eu penso que às vezes, quando o Senhor me dá esse encargo, e claro, isso não é em todo momento, estou fazendo isso agora porque esse é o meu encargo, no momento. Mas talvez as pessoas que me ouvem podem pensar que eu sou um caçador de hereges. Mas não é esse meu coração. Eu acho que se você tem contato com o verdadeiro e conhece o verdadeiro, você naturalmente reconhece o falso, né? Você não tem necessidade de estar caçando o que é falso para estar mostrando o erro, mas conhecer bem o verdadeiro. Mas, irmão, no nosso coração, no meu coração, tem pesado a maneira como a palavra de Deus tem sido usada no meio do povo de Deus. Porque nós vivemos uma hora tão crítica como igreja, não é? Uma hora crítica por dois lados. Por um lado, crítica no sentido de religiosidade. As pessoas têm recorrido tanto à religião, como se religião fosse salvá-las. Como se religião fosse aumentar o saldo médio delas no céu. Como se vir em reunião significasse alguma coisa em si mesmo. Outras pessoas têm tido a expressão dessa sede espiritual se recorrendo a tanto misticismo. Satanás tem usado a vida de personalidades para difundir tanto desse misticismo. Você já tem visto? Personalidades em todos os sentidos. Políticos, artistas, pessoas famosas de renome. Satanás tem usado essas vidas para minar, para pregar misticismo. Nunca você vai ouvir falar tanto como daqui para frente no budismo, nas meditações orientais, yoga, meditação zen, psicologia transpessoal. Você nunca vai ouvir falar tanto nisso como daqui para frente. Porque são armas do diabo nas mãos de pessoas. E cristãos têm sido iludidos nesse assunto. Irmãos, existem pastores fazendo treinamento com psicólogos que têm uma psicologia furada, vazia, acadêmica, mundana, diabólica. E pastores têm sido treinados por esses psicólogos para aprender oratória, para aprender presença em público, para aprender a pregar, convencer pessoas, alguns fazer regressão, e até regressão a vidas passadas. Que absurdo isso dentro da igreja. Isso é do espiritismo, não é do cristianismo. Existe um grupo evangélico, uma cidade perto daqui, que tem feito regressão a vidas passadas. Um grupo chamado evangélico. Que dias nós estamos vivendo, irmãos? Que dias? Que necessidade nós temos de estarmos retornando às Escrituras. Conhecendo o Deus da Bíblia. Não é o Deus do nosso conceito. Não é o Deus que tem sido anunciado por aí com chavões. Deus do ouro e da prata, Deus do ouro e da prata. E nós somos filhos do Deus do ouro e da prata, então todo ouro e toda a prata é nosso. Teologia da prosperidade.
mas o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. O Deus que trata conosco conforme a sua santidade, o Deus que sim ministra a nós através de sofrimentos, o Deus que é soberano sobre todos os nossos assuntos, um Deus com o qual não há barganha, não há negociação, um Deus que não aceita coleira, que não é domesticado por nós, é um Deus livre e soberano. Esse é o Deus da Bíblia. Mas esse não é o Deus dos púlpitos modernos. O Deus dos púlpitos modernos é fraco demais, pobre demais. Uma das marcas, coloquei na reunião passada, nosso assunto é o Espírito Santo, especialmente avivamento. Eu estou retomando aqui o que eu já falei na reunião anterior. Uma das marcas de um genuíno avivamento espiritual, da presença do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos santos, é um retorno às Escrituras. Irmãos, o maior legado do Espírito Santo, quando ele é então derramado sobre a igreja, quando realmente a vida no Espírito tem sido nutrida pelos irmãos, quando os irmãos têm tido uma resposta no seu andar com o Senhor séria, correta, genuína, a marca por excelência é um retorno às Escrituras. Enquanto a Bíblia estiver fechada ou sendo pregada por pretexto, o Espírito Santo está longe daquelas vidas, daquele grupo, seja do que for. A primeira marca da presença do Espírito Santo é um retorno à Bíblia. Porque, irmão, se esse livro não fosse a palavra inspirada de Deus, o Senhor não teria usado homens e mulheres há 3.500 anos, desde 3.500 anos, desde Moisés, para que essa escritura então fosse elaborada e preservada. 3.500 anos de cuidado e preservação. Porque a palavra escrita de Deus é a auto-revelação de Deus. Se ele não falasse, ninguém poderia conhecê-lo. Nós íamos ficar com um Deus antropomórfico. Um Deus que quer ter uma forma humana, um Deus segundo o nosso conceito, segundo achamos que Ele é. Como as filosofias fazem. E até religiões. E até o cristianismo. Para vergonha nossa, hoje em dia. Um Deus segundo a sua cabeça, o seu conceito, mas não o Deus da Bíblia. Então a primeira marca da habitação do Espírito Santo na vida da igreja é um retorno às Escrituras. Irmão, ame a palavra. Não viva de ouvir pregação dos outros. Leia a palavra. Medite na palavra, conheça a palavra, debruce sobre a palavra, estude a palavra, esteja sobre o ombro de irmãos que também fizeram isso, com genuinidade. Deixe os místicos para lá, deixe aqueles que alegam estar tendo audiência particular com Jesus toda hora, todo dia, deixe essas pessoas para lá, e se apoie em cima de ombros verdadeiros, de pessoas que viveram e se entregaram pelo Senhor genuinamente. Conheça a palavra, estude o livro desses irmãos, mergulhe na palavra, porque, irmão, repetindo novamente, a frase do nosso irmão Mac, que esteve conosco esses dias e deixou aqui para nós. Você não vai conseguir perseverar. Não vai. Se seu coração não estiver cheio da palavra, e obviamente do Senhor Jesus, do Espírito de Deus, andando com Ele. Nós iremos passar dias bem mais difíceis do que temos enfrentado até então. É claro que seria mais interessante falar de outra forma, mas não seria bíblico. Eu penso que quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que a Bíblia afirma que esse mistério da iniquidade que já opera, ele vai chegar ao seu ponto final, ao seu clímax, com a figura que a Bíblia chama de o anticristo. Então, se nós cremos, como a Bíblia diz claramente, que o mundo está caminhando a passos largos para esse ápice da impiedade, então nós não podemos esperar dias melhores. Externamente falando, é claro. Exteriormente falando. Nós podemos esperar exteriormente mais aflição, mais dificuldades, mais aperto. Irmão, você como cristão não tem sido apertado? Você não tem sido apertado no seu ambiente? Você não tem sido apertado pela sede das pessoas? Você não vê as pessoas clamando? Você não tem sido apertado por cobranças em torno de posições, de posicionamentos? Você não tem sido apertado pelo Espírito Santo? Ora, por que você falou assim? Por que você se omitiu ali? Por que você teve vergonha de mim aqui ou ali? Por que você não proclamou o meu nome? Por que você se escondeu, se intimidou? Você não tem sido apertado? Porque nós vivemos dias que urge que nós sejamos testemunhas fiéis ou nada.
Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve. Irmão, o período de água morna vai cessar, brevemente. O período da água morna. A água morna não serve para nada, nem para cozinhar um ovo. Cozinhar o ovo, a água tem que se ferver. O período da água morna vai terminar. E os nossos corações devem estar cada vez mais firmados. Porque o Senhor vem. O Senhor está às portas. O mistério da iniquidade opera. Quantos cristãos têm sido iludidos, enganados e até endurecidos, como diz o livro de Hebreus, pelo engano do pecado. O pecado tem enganado, seduzido e endurecido. Nós estamos vivendo dias assim. Pedro disse assim, o diabo anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, porque nós somos do Senhor e Ele não pode nos tragar. Nosso foco não é o diabo, nosso foco é Cristo, o nosso Senhor. Mas nós não podemos ser desatentos como crianças, que estão engatinhando na beira do precipício sem saber o que está acontecendo. Nós temos que saber que ao nosso derredor, nós temos sim um inimigo, que sabe se aproveitar das nuances da nossa personalidade, das nossas fraquezas particulares. Ele sabe onde está ali o ponto que ele pode pegar você, seduzir você, derrubar você, não é? Então nós não podemos estar desatentos não. O Senhor mesmo disse, sejais sóbrios e vigilantes, através de Pedro. E ele mesmo disse aos seus discípulos, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é vulnerável, é fraca. Então vigiai e orai. Hoje eu queria dar uns passos mais nessa questão de avivamento espiritual. Eu não vou retornar, é claro, ao assunto mencionado na reunião anterior, mas eu queria apenas citar quais foram os 3 pontos que nós já partilhamos nesse assunto de avivamento espiritual. Muita coisa é dita sobre isso hoje em dia, você sabe. Tudo é chamado de avivamento. Basta fazer um barulho que é avivamento. Basta juntar um montão de pessoas que é avivamento. Basta se produzir uma música maravilhosa, cantores treinados, preparados, de presença em palco, não é? Um bom conjunto musical, para chamar aquilo de avivamento. O Senhor está operando, o Senhor está fazendo. Quanto engano, irmão. Eu não digo que o Senhor não possa fazer algo através dessas coisas. Talvez possa, talvez não. Ele é soberano sobre isso tudo. Mas o que importa é nós sabermos colher das Escrituras e da história da igreja, esses 2000 anos de história, quais seriam as marcas de um genuíno avivamento. Porque um avivamento tem marcas. O Espírito Santo opera em princípios. Quando ele está presente, há marcas. Porque qualquer pessoa de caráter firme influencia, naturalmente falando. E o Espírito Santo é Deus. Irmão, se eu for na sua casa, eu vou saber como você vive. Se eu for na sua casa, eu vou saber do que você gosta. Se eu conversar um pouquinho com você, eu vou saber quais são os seus prazeres. O Espírito Santo é Deus. Onde Ele está presente, há marcas impressas do seu caráter. É condizente com o seu caráter. Onde Ele está presente. Onde Ele tem liberdade de agir. Agora, se Ele for acuado num canto da vida da igreja, fica aí e nós vamos agir aqui. O Espírito Santo vai ficar ali. Porque Ele não é um rolo compressor que vai passando em cima de nossas vidas e sobre tudo que há em nós, não. Nós confundimos muito esse Espírito. Você lembra que Elias, de certa forma, pensava assim? Elias estava ali amedrontado, escondido na caverna, fugiu com medo da mulher lá, da rainha, que ameaçou Elias de morte. Depois de ter destruído lá profetas de Baal, aquela vitória tremenda do Monte Carmelo, ele sai devagarzinho daquele monte, foge correndo de Jezabel, vai se esconder na caverna. Porque ela disse que iria matá-lo. E fica lá na caverna do ego, escondido, se protegendo. Então ele ouve aquele vento, aquele som, como de um vento impetuoso, ali na boca da caverna, e ele sai e diz, é o Senhor. Ele chega lá e tem uma decepção, porque o Senhor não estava no vento. E depois ele ouve um som como de um terremoto. Ele diz, agora é o Senhor. Esse aqui é o Senhor. O Senhor caminha assim, terremoto. E ele sai na boca da caverna e não é o Senhor de novo. E depois ele ouve um som tranquilo, diz a palavra, como um cicio suave, como uma brisa, assoviando, levemente. E ele nem sai na porta, porque ele pensa assim, não é o Senhor. Mas quando ele não sai, é o Senhor. E o Senhor fala com ele, Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? Sai daí, rapaz.
Você acha que é só você que permanece? Eu conservei mais 7.000 joelhos que não se dobraram a bala. Elias confundiu o mover do Senhor, com barulho, com sinais, né? Então, irmão, que necessidade nós temos de colher nas Escrituras e na história da igreja? Quais são as marcas do genuíno avivamento? As 3 que nós já citamos, nós vamos falar de 6 marcas. 6. Se tiver tempo, nós abordamos as outras 3 hoje, senão prosseguimos. Primeira marca, centralidade das Escrituras. Se as Escrituras não estão sendo pregadas de forma sadia, não por pretexto. Irmãos, as pessoas fazem mágica. Elas conseguem ler textos que não têm nada a ver com o que elas querem pregar, mas elas pregam. Né? São mágicos. Usam o texto por pretexto. Então a centralidade das Escrituras, sadia, uma compreensão sadia das Escrituras, é a primeira marca da presença do Espírito Santo. A Bíblia aberta e ensinada, e pregada, lida, é a primeira marca. Você teve os irmãos na reunião passada, um dos legados preciosos que nós tivemos no chamado movimento puritano. Claro que outros também. Os grandes avivamentos da história da igreja, esse é um deles, movimento puritano, logo depois da reforma. Um dos grandes legados desse movimento até hoje, 400 anos depois, foi uma Bíblia aberta. Havia já acontecido um grande avivamento 100 anos atrás, a reforma, a chamada reforma protestante. Deus levantou homens ali durante a reforma e até antes da reforma, na chamada pré-reforma. Levantando John Wycliffe, John Huss naquela pré-reforma, homens de Deus que foram pilares naquela época, trazendo de volta as Escrituras de forma sadia. E depois o movimento da reforma também, tantos nomes, não só Lutero e Calvino, mas muitos mais, durante aquele período, trazendo as Escrituras de novo na linguagem do povo. Aquelas missas eram pregadas em latim, ninguém entendia nada, e talvez nem o que estava pregando sabia o que estava falando. Então, quando o Senhor levantou, através do Espírito, aqueles homens, a Bíblia começou a ser traduzida, do latim para o alemão, para outras línguas, e começou a ser colocada na mão do povo e pregada de forma sadia. Isso é avivamento. A reforma. Irmãos, mais ou menos 100 anos depois, aquele frescor já estava acabando novamente. Então, o que o Senhor fez? Soprou de novo. Avivamento. O chamado movimento puritano. E nós estamos recebendo frutos desse movimento até hoje, porque Deus levantou irmãos ali com muita clareza das Escrituras. Richard Baxter, Richard Sibbes, John Owen, muitos irmãos trouxeram legados para nós importantes da palavra durante esse movimento, chamado puritano. Então, irmão, o movimento puritano, acima de tudo, ele nos deu uma Bíblia aberta, porque é isso que o Espírito Santo faz. Não é a Bíblia pregada por pretexto, mas é a Bíblia pregada como ela é. A palavra simples de Deus. Sem estardalhaço. Sem chamar atenção para si mesmo. Mas a Bíblia pregada na sua simplicidade e pureza. Como é o nosso Senhor. Primeira marca. A segunda marca que nós consideramos um genuíno avivamento. Considere a sua compreensão sobre isso, irmão. E faça um check-up da sua compreensão. Para que você não seja enganado. O retorno às Escrituras é a primeira marca. A segunda marca, centralidade de Cristo. Quanta coisa chamada de avivamento, mas a pessoa de Cristo não é central, não é o foco. Não se reúne por Ele, a motivação não é Ele, é as coisas dele. Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo, Ele vai abençoar, Ele vai dar saúde, Ele vai dar paz, Ele vai dar dinheiro. Você vai dar um pouquinho, Ele vai dar um tantão, né? A barganha. Mas isso não é avivamento espiritual. Porque quando o Espírito Santo está presente, Cristo é a motivação. A única motivação. Nós reunimos por Ele, nós queremos tocá-lo, queremos adorá-lo. Como disse nosso irmão Newton no início da reunião, tão bem, nós não viemos aqui apenas para receber, nós viemos dar. E penso que acima de tudo dar. Se você veio aqui para receber, a nota está errada. A primeira nota é dar. Cultuar é dar. Quando nós apresentamos ao Senhor, não é de mãos vazias, é de mãos cheias. O que nós estamos dando? Adoração, gratidão, honra, louvor, porque Ele tem nos dado tudo. Tudo vem de Ti, Senhor. E das Tuas mãos, nós Te damos. Isso é culto. Agora as pessoas vão nos locais de reunião para receber. Não é? E algumas pagam caro para receber alguma coisa. Né? Isso é uma vergonha.
no meio do cristianismo. Isso é uma distração, uma ilusão completa, né? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Saiba que nós seremos nesse meio, nesses dias, um pequeno povo. Não pense você. Não pense você que naqueles que o Senhor tem operado de forma sadia, de forma genuína, de forma simples, essas pessoas vão abalar o mundo. Não pense você. Porque quando aquele remanescente voltou do cativeiro da Babilônia, eles não abalaram o mundo nenhum. A grande maioria deles ficou na Babilônia mesmo, era muito bom na Babilônia. A Babilônia tinha dinheiro, tinha prosperidade, tinha culto, podia ler o salmo, podia orar, podia fazer tudo lá. Estava muito bom. Não precisava voltar para Jerusalém. Então não pense você que o Senhor irá trabalhar através das vidas que Ele tem restaurado de uma forma a encher o mundo. Não entendo assim. Vejo que o Senhor está fortalecendo um povo para que seja um testemunho genuíno, sim, mas um remanescente. Um remanescente. Porque, irmão, se a figura, como eu falei, do anticristo é um fato, a Bíblia diz que ele está vindo. Então há uma outra coisa que é um fato, está escrito lá em Tessalonicenses. É só você abrir e ler. Paulo diz que antes da revelação do anticristo vai acontecer uma coisa. Antes. Qual é, irmão? Qual é? Paulo disse assim, isso não virá, esse homem da iniquidade, antes que venha a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Abandono da fé. Muitos irão abandonar. Por muitos motivos. Alguns por amor ao mundo, pelas seduções do mundo, das riquezas. Alguns por um esfriamento de coração. Alguns sutilmente, porque o inimigo sabe como trabalhar nosso ego distorcido, gerando contendas, rivalidades, ciúmes, levando você a olhar muito mais para a igreja do que para Cristo. Ah, mas aquele irmão, mas o outro fulano, o outro ciclano, e deixando de olhar para a sua própria vida, não é? Satanás sabe usar muito bem essas coisas, para deixar você de fora, para tirar você do caminho, ele sabe. E se você não atentar, ele vai usar. Ele vai fixar o olho do seu coração numa vida. Olha lá aquela vida. Olha lá como é que ele anda. Olha o outro. E você vai se afastar do Senhor. Nós naturalmente temos tendência a cultuar heróis. Você admirar muito uma pessoa é um problema muito grave. Porque essa pessoa não é Cristo. Cuidado. Admire a Cristo. E honre as outras pessoas na medida em que elas andam com Cristo. Mas tire o olho delas. Porque elas não são Cristo. Para que você não se afaste dele mesmo. Então, irmãos, a segunda marca do avivamento espiritual é a centralidade de Cristo. Cristo é o motivo do nosso reunir, do nosso culto, viver da igreja. Cristo é nosso assunto predileto, é todo o nosso assunto. Quando você encontra um irmão, está com um irmão, na sua casa, na casa dele, seja onde for, em qualquer lugar, Cristo é seu assunto. Cristo é seu assunto central, é aquilo que te dá prazer de falar. Você não é um imprudente, você não é um chato, você não é um fanático. Essas palavras não se aplicam ao cristão. Você é alguém que ama a Cristo. E por causa disso tem tido sabedoria para compartilhar Cristo, para ministrar Cristo, né? Porque as pessoas estão sedentas de Cristo. Não é verdade? Então, se Cristo é o foco, se Cristo é o centro, isso é sinal da habitação do Espírito Santo. E como é? Porque o Senhor, quando falou dele, do Espírito Santo, o Senhor falou assim, ele, o Consolador, ele vai fazer, além de outras coisas, você lembra? Ele disse assim, ele me, o quê? Glorificará. Porque ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, essa é a marca da presença do Espírito Santo. Ele vai glorificar Cristo. Se tem homem aparecendo demais, se tem situação aparecendo demais, se tem estrutura aparecendo demais, se tem bandeira aparecendo demais, não é Cristo. Porque o Espírito Santo glorifica Cristo. Não bandeira, sistema, estrutura, doutrinas, homens, né, ou mulheres, mas Cristo. A terceira marca que nós estamos na reunião anterior, arrependimento. Irmão, você lembra, eu disse para os irmãos, eu não sou uma pessoa idosa, mas também não sou jovem. E tenho idade suficiente para me lembrar de muita bobagem no meio do povo de Deus. Entre elas a chamada unção de Toronto, lá de Canadá.
acho que seria melhor se chamasse unção do tonto e não do Toronto. Porque as pessoas iam para lá, muitos aqui do Brasil foram, líderes que eu conheço, estiveram lá, e dizia-se então que lá estava havendo um avivamento espiritual. E quando o Espírito era derramado, as pessoas começavam a gargalhar, e rolavam no chão em gargalhadas sem se controlar durante horas. E algumas pessoas iam perdendo o controle. Então esse era o primeiro sinal, o riso, a unção do riso, foi chamado, a unção de Toronto. E daí a pouco aquelas pessoas tinham vômito, porque você ri demais, você estimula o vômito. E aí começaram a entender que aquele vômito também era do Espírito. Você acredita nisso? Era consequência da unção do Espírito. E daí a pouco algumas pessoas começavam a grunhir e rastejar pelo salão. Irmãos, esse é um dos sinais de possessão demoníaca. E as pessoas rugiam e rastejavam pelo salão. E então começou a se dizer que era grunhido do Espírito também. Tudo era do Espírito. Você está vendo? Nós estamos vivendo esses dias. Então, meu irmão, que necessidade nós temos de termos um fiel da balança que possa nos ajudar. O fiel da balança. A palavra de Deus. A centralidade de Cristo. Uma visão sólida, alicerces em nossas vidas. Para que não estejamos edificando sobre areia. Madeira, feno, palha, faz muito volume. Um celeiro de palha é muito volume. Mas se você apertar, não fica nada. É ouro, pouco volume, mas muito denso. Prata, pouco volume, mas muito valor. E pedras preciosas, também pouco volume, mas muito trabalho, pressão, temperatura, tempo. Pedras preciosas, produzidas debaixo de pressão, aflição, sofrimento. Pedras preciosas são produzidas por ação de temperatura, fogo, calor. Isso fala de tribulação, provação. Pedro fala isso. E pedras preciosas são produzidas no tempo. Você não tem como ter pessoas que vão para seminário, estudam 4 anos e acham que são pastores, são capazes de levantar diante das pessoas e ensinar a Bíblia. A maioria delas entra no seminário com um pouco de fé e sai sem fé nenhuma. São jovens, não sabem, poucos sabem o que estão falando. Pedras preciosas precisam de tempo para ser formadas. E essa é uma das marcas do trabalhar do Espírito. Então, irmãos, que cuidado nós precisamos ter nesses dias, no meio da igreja. E qual é a motivação, penso eu, do Senhor em nos alertar dessa forma? Irmãos, eu entendo que a motivação do coração do nosso Senhor é que Ele sabe que as coisas na vida cristã não podem ser improvisadas. Você não tem como viver uma vida ali do dia a dia morno. Um dia a dia superficial com o Senhor. E o momento de aflição vai chegando e você se torna um super-homem espiritual. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Porque na vida cristã nada se improvisa. Ou você cultiva o dia a dia, com seus joelhos dobrados, a sua face na palavra e no Cordeiro, adorando, contemplando, edificando sua vida, ou você não vai poder permanecer. A reunião passada eu citei, se você quer ouvir de novo, não vou repetir, mas eu orientaria você, não estou pregando em causa própria, por favor, mas eu aconselharia você a ouvir a fita que eu ministrei na reunião passada, para que você, que não esteve aqui, estivesse alerta sobre aquela questão do Mondex. Você estivesse alerta sobre essa marca que já tem sido feita aí, pelo mundo afora. E que possivelmente virá o tempo em que isso será compulsório para que nós fiquemos dentro do mercado, do comprar e vender. Já está sendo feito, irmão. E nós? Nós estamos cegos com relação a isso? Como eu falei, hoje você tem um cartão de crédito no seu bolso, na sua carteira. Agora o cartão de crédito já está sendo aplicado subcutâneo, na mão direita ou na fronte, como diz a palavra. E logo não vão poder comprar nem vender aqueles que não tiverem essa marca. Você vai se submeter? Se o gerente do banco falar, olha, agora é assim, agora é moderno, agora você vai fazer uma aplicação aqui e você vai ter um microchip aí na sua testa, ou na sua mão direita, para você poder sacar e fazer toda a movimentação bancária. Você vai se submeter, irmão? Se você conhece as Escrituras, você não vai se submeter. E se você não se submeter, você vai ficar cada vez mais fora
do mercado. Nós podemos não ser perseguidos, literalmente, mas seremos excluídos. E ser excluído é uma forma de ser perseguido. Então, irmãos, nós estamos vivendo às beiras desse dia. As coisas já estão claras, né? Para que o anticristo se manifeste. Você sabe que essa eubiose, às vezes eu comento sobre isso porque nós somos uma cidade sede desse movimento. Se não me engano, se estou certo, esse é o único templo da América Latina. Aqui em São Lourenço, esse templo da teosofia. Essas pessoas dizem, pelo engano do maligno, que lá nos seus cultos esotéricos, ouço isso há muito tempo, que esse grande iluminado da era de Aquários, como eles entendem, que este ano se encerra a era de Peixes, como eles entendem, que é a era de Cristo, a era do cristianismo, no qual Jesus Cristo foi o grande iluminado. Eles reconhecem Jesus Cristo. Eles dizem que Jesus Cristo foi o grande iluminado, que depois dele ninguém foi igual a ele. Ele é o maior deles. Jesus Cristo é um avatar, um iluminado. 2000 anos se passaram debaixo da influência desse avatar na cabeça deles, Cristo. Agora vem uma nova era, a era de Aquários. E nessa nova era, um avatar vai inaugurar essa era. E ele será o somatório espiritual de todos os outros que já passaram, inclusive Jesus. Ele vai ser o maior deles. E esse avatar se chama Maitreya. É o que a teosofia prega. E ele vai se revelar ao mundo, segundo a pregação deles, sabe em que ano? 2005. Está faltando só 10 dias. Né? Em 2005, na pregação deles, ele vai se revelar ao mundo. Porque eles dizem que ele já está preparado, que ele já está pronto, que ele está aguardando esse momento, essa hora. Você crê nisso? Eu creio. Porque isso confere com o ensino bíblico. Não o ano de 2005, é claro. Né? A Bíblia não precisa datas. Mas confere com o ensino bíblico. E confere com aqueles profetas de Deus que têm sabido ler o tempo. Porque o Senhor disse que nos dias em que a nossa redenção se aproximasse, nós teríamos, se tivéssemos sabedoria e dependência dele, nós teríamos condições de levantar os olhos ao céu e saber que a nossa redenção estava próxima. Lembra que ele falou para os discípulos? Quando virdes essas coisas acontecerem, erguei os olhos aos céus, porque a vossa redenção se aproxima. Irmão, é isso que no seu coração você espera? Você está esperando o seu Cristo? Você sabe que a sua redenção se aproxima? Você sabe que o nosso Senhor vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória? Você sabe que se nós tivermos que passar esses dias aqui, serão sim dias muito difíceis. Serão dias em que nós iremos contar o pão, como diz a palavra, contar o pão que nós comemos. Se todos nós aqui temos tido graça, oportunidade de viver com o Senhor, com abundância de bens, abundância de pão, financeiramente falando, economicamente falando, saiba em que virão dias em que nós vamos contar o pão, porque nós estaremos fora, excluídos desse mercado. Irmão, aguarde esse dia. Guarde essas palavras no seu coração. Porque se o Senhor não vier até lá, nós vamos contar o pãozinho de cada dia. E que o Senhor conceda então graça especial aos nossos corações. Para que o nosso coração não esteja agarrado a nada. Você vê o engano do diabo? Você vê o engano da teologia da prosperidade? Ela diz que Deus quer dar prosperidade. A hora que essas coisas se precipitarem sobre o mundo e vierem a acontecer, as pessoas vão se escandalizar do Senhor. Porque elas vão dizer, mas Senhor, como pode isso? O Senhor não é o dono do ouro e da prata? Como pode seu povo estar se afligindo? E vão se escandalizar dele. É isso que Satanás tem feito usando a teologia da prosperidade. Não espere prosperidade não para a sua vida, não. Exterior não. Espere aflição. Espere aflição. Porque o mistério da iniquidade já opera. Ame a Cristo de todo o seu coração. E tenha nele todo o seu tesouro. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Satanás tem usado tantos deuses para tragar almas.
tantos deuses para tragar almas. O Senhor nos ajude, irmãos. As outras 3 marcas que eu iria colocar para os irmãos, vou colocar só mais uma. Nós temos 10 minutos só. A 4ª marca. A 3ª, então, como eu citei, seria o arrependimento. Onde o Senhor está, onde o Espírito Santo está, há genuíno arrependimento. As pessoas não estão rolando no chão, rindo, dando gargalhadas e grunhindo, não, como eu estava falando. Mas onde está o Espírito Santo? As pessoas estão em profunda contrição de espírito. Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Senhor, salva-me mais profundamente. O Senhor já me salvou do inferno, da condenação, do pecado, eu sou teu. E o Senhor diz que as suas ovelhas ninguém vai arrebatar das suas mãos. Esse já é um assunto. Agora tem outro assunto. O outro assunto é que o ego ainda continua nos prendendo. O outro assunto é que o mundo continua nos fascinando. O outro assunto é que a carne tem tentáculos dentro de nós. E nós precisamos ser salvos também dessas coisas. Não é assim? Você não vê os tentáculos da carne em você, do mundo, a sedução do mundo? Agora faz isso, agora investe naquilo, agora aplica nisso, agora corre atrás disso, e corre mais atrás daquilo, e corre, né? Até você dar com a cara na parede. Ah, irmão, o Senhor tem misericórdia de nós. Nada pode nos livrar do amor ao mundo, segundo João nos ensina na sua epístola, a não ser uma coisa. Qual coisa? O amor do Pai. João contrasta o amor do Pai com o amor ao mundo. Se alguém ama o Pai, não ama o mundo. Mas se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós não estamos vivendo esse relacionamento com o Senhor, não há maneiras. O mundo é violento demais. A Bíblia compara o mundo como uma rede é invisível. Se ela não fosse invisível, ela não pegava o peixe. Não é? O peixe tem cérebro de peixe. Ele é muito sem inteligência, né? Mas ele é arisco, ele tem instinto. Então, para pegar o peixe, você precisa de rede. Uma rede incolor, bem montada, né? Num lugar próprio, para que ele passe ali e não veja nada. E quando ele enfia a cabecinha naquela malha ali e tenta voltar, é tarde. Se ele tentar voltar, ele vai se prender. Quanto mais ele debate, mais ele enrosca. Esse é o mundo. A Bíblia, a palavra que João usa, cosmos. Não ameis o cosmos. Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Uma das ideias dessa palavra é exatamente isso. Um sistema enfeitado. Um sistema como uma teia de aranha ou uma rede, né? Para pegar aquele peixe ou aquele inseto que passa por ali. E quando bate, ele gruda. Ele está amarrado ali, né? Então, irmão, quanta necessidade nós temos hoje de estar alertas com relação a isso. Eu não vou entrar na 4ª marca hoje, nós vamos deixar para outra reunião. Nós vamos ficar só com isso por hoje. Eu queria te relembrar então, para a gente terminar, de uma coisinha a mais. Da mesma forma que essa teia de aranha, o mundo tem capacidade de grudar em nós. Sabe por quê? Porque embora nós sejamos filhos de Deus, por um lado, nós somos dele, como a palavra diz muito claramente, por outro lado, nós sabemos que em nós mesmos, não habita bem algum, como Paulo diz. Nós somos, por natureza, é claro, carnais, por natureza. Mas não escravos da carne. Não andando segundo a carne, mas andando segundo o Espírito. Não somos escravos, em aspecto nenhum. Mas, irmão, é importante entender esse mas, há um correspondente, para você meditar um pouquinho. Leve isso para a cama. Quem sabe, você vai até perder o sono, né? Pensa um pouquinho. Tem um correspondente dentro de nós para o mundo fora de nós. E esse correspondente se chama carne. Esse mundo que está fora de nós, ele atrai dentro de nós a nossa carne. Eles são correspondentes. Então quando há um apelo do lado de fora, não se engane de que esse apelo é só do lado de fora. Esse apelo encontra o eco aqui do lado de dentro. Vai firme. Vai dar certo. É por aí mesmo. Investe nisso. Isso é a carne. Ela responde aos apelos do mundo. Sempre. Sabe o que o Espírito de Deus faz? Ele não coloca uma mordaça na carne. Assim, para que ela não responda. Não, a carne vai continuar falando. Falando o tempo todo. Só que ela vai ficar rouca de tanto falar. E aqueles que têm aprendido a andar em Cristo, contemplando a Cristo, amando a Cristo,
Eles aprendem a ouvir uma única voz. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não seguem a voz dos estranhos. Que benção, não é? Nós podemos discernir bem, separar. Essa não é a voz dele. Essa é a voz do mundo. Ela está ecoando dentro de mim aqui porque eu tenho a carne em mim, mas não é a voz dele. Porque, irmão, se há uma diferença crucial nesse mundo, é entre a voz do mundo e a voz do pastor. Elas não têm nada a ver uma com a outra. Elas são completamente diferentes. O nosso ouvido é que precisa se afinar melhor, muito melhor, mas as vozes são completamente diferentes. Uma voz é uma voz doce. Lembra do livro de Cantares falando sobre a voz do amado? Aquela esposa de Cantares descrevendo o seu amado fala assim: o meu amado é totalmente desejável. O seu falar é muitíssimo doce. Esse é o Senhor. Que o Senhor encontre, irmãos, lugar nos nossos corações nesses dias. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nos ajuda em nossa fraqueza, Senhor. Porque nós nem mesmo sabemos orar como convém. Mas o Teu Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E segundo a Tua vontade é que Ele intercede pelos santos. Pai, nós te pedimos mais uma vez, como igreja, que Cristo seja verdadeiramente tecido em nosso tecido interior, em nosso tecido moral, em nossa estrutura pessoal. Senhor, que Tu sejas formado em nós. Senhor, quanto precisamos ser salvos do poder da carne, da vida egocêntrica, independente de Ti, da glória pessoal. Ah, Senhor, nos ajude a vivermos esses dias tão difíceis, de densas trevas, com os olhos fixos em Ti. Senhor, prepara a Tua igreja para esse período difícil em que temos já passado e, se permanecermos aqui, teremos de passar. Senhor, guarda-nos para sermos fiéis, Senhor. Não nos submetermos aos ditames do mundo, da política, da economia. Dá-nos um coração que zela unicamente pela Tua palavra e obedece unicamente a Ti, Senhor. Porque mais importa obedecer a Ti do que aos homens. Dá-nos um espírito de ousadia, de temor nesses dias, Senhor. Fortalece-nos porque nós somos fracos, Senhor. Guarda-nos como um pequeno rebanho, um testemunho para Ti, Senhor. Nós te pedimos, move os alicerces do nosso coração, Senhor. Quanto há em nós que precisa ser mudado. Não nos deixe dormir